levante em nome de Jesus. Vamos receber aquele que vem trazer a palavra dessa noite de hoje. Aleluia. Diácono Anselmo, receba ele. Para Jesus. Graças a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluias. Mais uma noite abençoada na presença do nosso Deus. Eu te convido mais um momento a você e eu falarmos mais uma vez com esse Deus. Mas nesse momento eu peço que você faça uma oração diferente. Que você coloque a sua mão no coração nesse momento. Vamos preparar a terra que vai receber a palavra do Senhor. Nesse momento, essa oração que você vai colocar nas mãos do Senhor, você vai tirar de dentro de você tudo que possa te atrapalhar, tudo que possa te entristecer, tudo que possa ter acontecido nesse dia de hoje, nessa semana que se passou, para que o Senhor possa fazer uma obra ainda mais maravilhosa do que Ele já fez, para que Ele possa completar a obra dele na tua vida, e através de você ser um instrumento de bênçãos na vida daquele a qual você compartilha o seu lar. Por onde você passar, você ser um canal de bênçãos, um canal de maravilha, pois o Deus que está dentro de você, Ele espera que você dê esse espaço para Ele realizar essa verdadeira obra na tua vida. Senhor meu Deus, Senhor, Jesus amado, Filho de Davi, pedimos, Senhor, misericórdia de nossas vidas, Senhor. E nos apresentamos, Senhor, aqui, meu Deus, na tua casa de oração, ó Senhor. Aleluia. Tu és aquele, Senhor, que pode realizar a boa obra na vida do homem. Tu és aquele, Senhor, que transforma as vidas, meu Deus. E nesse momento, Senhor, os teus filhos se apresentam diante do teu altar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nos apresentamos, Senhor, como humildes servos, ó Deus. E apresentamos, Senhor, os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nesse momento. Aleluia. Colocar em nós, Senhor, um verdadeiro coração de adorador. Um verdadeiro coração de carne, Senhor. Cheio do teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor amado, que os nossos corações, Senhor, venham ter um verdadeiro amor, Senhor. Um verdadeiro amor, Senhor, que só Tu teve para conosco, Senhor. O verdadeiro amor, Senhor, que as tuas sagradas escrituras dizem, ó Deus. Que possamos ter um amor verdadeiro, Senhor, pelos irmãos. Que possamos, Senhor, ter um amor verdadeiro pelas vidas. Que possamos ter um amor verdadeiro, Senhor, para que todo aquele que vier chegar a nós, Senhor, possamos levar, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus. Possamos ser, meu Deus, verdadeiros instrumentos do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Podemos ser verdadeiros instrumentos de salvação, meu Deus, de transformação, ó Senhor. E plantamos a verdadeira semente, meu Deus, e realizarmos a boa obra, Senhor. Grande Deus, nos apresentamos diante da tua palavra, nos apresentamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Vem falar com o Teu povo, Senhor. Vem falar com a Tua igreja, meu Deus. Aleluia. Vem, Senhor, nos dar direção, Senhor. Vem nos encher com a Tua alegria, Senhor. Com a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos dá força, Senhor, para suportarmos o dia mau. A força do Teu povo, Senhor, está sempre em oração, sempre jejuando e meditando na Tua santa palavra, meu Deus, até que Tu venha, meu Deus. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em várias passagens bíblicas, nós vemos muitos exemplos de oração. E não é somente minhas palavras, mas a oração é a chave da vitória. A oração é a conversa com Deus, é a intimidade. E um dos grandes exemplos de oração é Daniel. Vou ler aqui com os irmãos o livro de Daniel, capítulo 10.
Daniel, nós vemos que ele orava 3 vezes ao dia. Não importava onde ele estava, ele sempre fazia a sua oração a Deus. Eu não sei hoje quanto tempo você separou para o Senhor. Eu não sei quanto tempo você fez de oração ao Senhor. Mas nessa noite, Deus fala para mim e para você: aumente mais o teu tempo comigo. Amém. Glória a Deus. Essas 2 horinhas no culto passam muito rápido. Eu quero falar mais contigo. Eu quero ter um contato mais íntimo contigo. Quero estar mais perto de você. Muitos são os escritores que relatam experiências com Deus, que eles andam pelos lugares e a presença de Deus vem junto com eles. Glória a Deus. Eles sentem uma alegria, uma sensação diferente. Chegam perto das pessoas que têm unção e sentem uma alegria, uma vontade de chorar, porque a presença de Deus estava ali perto daquela pessoa. Aleluia. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Eu não sei se na oração na igreja, no particular do teu quarto, quando você dobra os teus joelhos ali, diante da tua cama ali à noite, às vezes na madrugada, e o Senhor fala contigo ali. Aleluia. O título diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Daniel capítulo 10. E o versículo 1 diz assim: no ano 3º de Ciro, Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Veja você, nessa palavra, Daniel não estava em Jerusalém. Daniel não estava nas terras de Israel. Daniel estava exilado. Ciro havia dominado Israel. E Daniel foi tirado ali e levado por Ciro, rei da Pérsia. O seu nome foi mudado. E ele estava ali em oração, mas ele teve ali uma revelação. Deus mostrou algo para ele ali. Deus mostrou a respeito de uma guerra prolongada. E ele teve o entendimento da visão, porque Deus deu a ele o entendimento. Aleluia. Quando nós estamos no sobrenatural de Deus, íntimos com o Senhor, o nosso Deus, ele pode nos revelar algo que as outras pessoas não sabem, que as outras pessoas não estão contemplando naquele momento, mas você que está ligado no trono do Senhor, você tem a revelação do Senhor. Muitas das vezes o ímpio pega a Bíblia e não tem o entendimento, mas você que tem o Espírito Santo, você entende. Aleluia. E você tem o entendimento daquilo que Deus revela para você. E o versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Veja você que muitas vezes a vida do cristão não é só de alegria. Pode vir a tristeza, sim, a tentar nos abater, mas nós sabemos que temos um Deus maior para nos ajudar. Estamos sujeitos às mesmas coisas de quem está lá fora, mas a diferença é que você tem um Deus vivo, aleluia, e que Ele pode todas as coisas. A tristeza pode vir por um momento, aleluia,
Mas você se alegra por você ter um Deus verdadeiro na tua vida. E você sabe que dele pode vir o teu socorro, porque a todo momento você pode clamar a Ele. Você pode suplicar a Ele, olha, Ele está sempre no teu ladinho a te ouvir. Você pode muitas vezes não estar vendo, mas Ele está do teu lado a te ouvir. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E a todo momento você pode clamar para Ele, que Ele vai estar de ouvidos abertos a ouvir a tua súplica, o teu pedido, a tua oração. A tua oração não é em vão não, viu? Não se deixe levar por quem tenta desanimar você não. O teu Deus está ouvindo a tua oração, o teu pedido. Aleluia. E o versículo 3 diz assim, olha: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Veja você que 3 semanas são 21 dias. Esse servo do Senhor aqui está dizendo que ele ficou em jejum durante 21 dias completos. Ele esperava algo do Senhor. Ele buscava ali em oração, ali, olha, num propósito especial ali para com Deus. E 21 dias ali ele ficou firme no propósito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas ele não desistiu. Ele foi firme ali no propósito que ele tinha. E ele cumpriu o propósito dele ali de cumprir os 21 dias fiéis ali para com o Senhor. 21 dias para um ser humano se abster de carne, de vinho, não comer, não beber nada, é difícil nos dias de hoje, né? Muitas das vezes, alguns podem achar assim, vou me abster de uma refeição. Já acho difícil, né? A barriga já começa a roncar, fala, meu Deus, que dificuldade. Mas nós temos que permanecer firme no propósito. Se você tiver no propósito de ficar sem uma refeição, seja firme, seja forte. Que Deus vai te dar a vitória. Não quebre não. Não quebre o teu propósito não. Fique firme, Deus vai te dar a vitória. Versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês. Eita Deus, ele aguentou 24 dias. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era de como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a de uma multidão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem aguentou firme o 24º dia. E ele contemplou algo ali diferente. Algo que os olhos naturais não poderiam contemplar. Somente uma pessoa ali que estava firme no propósito ali com Deus ali. E ele já estava no 24º dia sem se alimentar. E ele viu aquela visão esplendorosa ali. Um corpo diferenciado. Uma pessoa que estava ali diante dele. Aleluia. E no versículo 7 ele fala assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Aleluias. Daniel era diferenciado porque orava. Daniel era diferenciado porque buscava. Daniel era diferenciado porque jejuava. Daniel era diferenciado porque ele tinha um propósito com Deus ali. Ele tinha uma meta ali, olha, para com Deus ali. Aleluias. E ele ficou firme no propósito ali, não quebrou ali, olha o propósito. Ele não quebrou ali, olha. E no versículo 7 continua dizendo: os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Aleluias.
O homem natural, muitas vezes, ele não entende o trabalhar de Deus. O homem natural, ele não vai entender, olha, quando a presença de Deus chegar perto. Quando você estiver cheio da glória de Deus na tua vida, o homem natural não vai entender. Quando você pronunciar a palavra de Deus, quando você pronunciar, quando você cantar louvores ao Senhor, que ele começar a chorar e as lágrimas começarem a correr pelo rosto, ele não vai entender o que é que está acontecendo, mas é o próprio Deus agindo. E só aquele que tem o discernimento espiritual vai entender. Só aquele que conhece o verdadeiro Deus vai entender. Olha, eles sentiram uma grande presença, mas não estavam vendo nada. Eles sentiram a presença chegar perto e ficaram com medo, porque não enxergavam nada. Eles estavam cegos espiritualmente e não conseguiam contemplar a glória de Deus naquele lugar. Mas Daniel estava ali atento. Daniel estava ali, olha, com os olhos espirituais abertos ali. E ele pôde contemplar a glória do Senhor com seus próprios olhos. Ele viu ali aquela presença celestial chegar perto dele. Aleluias. E aqueles homens simplesmente fugiram porque não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Eles não entendiam, olha, que a presença de Deus chegou naquele lugar. Aleluias. Glória. Louvado seja Deus. Versículo 8 ainda. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Aleluias. Glória a Deus. Se já não bastasse os 24 dias de jejum que ele estava ali, se não bastasse ali, olha, o propósito que ele estava ali com Deus, ali no aguardo de uma resposta da parte de Deus ali, aquela presença gloriosa estava chegando perto dele ali. Ele sabia que aquilo ali não era da terra. Eu imagino ali que ele já estava trêmulo. Eu imagino ali que ele estava se esforçando para se manter de pé. Mas quando a presença de Deus foi se aproximando dele ali, ele não teve forças no corpo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele disse aqui, ó, no versículo 8, que transmudou-se nele a formosura em desmaio. Ele foi desmontando ali no chão mesmo, porque ele não tinha mais força nenhuma para se sustentar de pé. Aleluia. E o versículo 9 diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ele estava ali sem força já. Devido ao tempo ali que ele estava naquele propósito com Deus. Ele estava no propósito sério ali com Deus. Eu preciso, Senhor, de uma resposta tua, Senhor. E eu vou fazer esse propósito, Senhor, de 21 dias, Senhor. E eu não vou falhar nesse propósito, Senhor. Eu vou abrir essa campanha, Senhor, e vou estar fiel contigo em oração. Eu vou estar fiel contigo, Senhor, meditando na tua palavra. Eu vou estar fiel contigo no jejum, Senhor. E eu vou aguardar, Senhor, com paciência pela tua resposta, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele ali, olha, mesmo ele desmontando ali sem forças, os seus ouvidos estavam abertos. Oh, glória a Deus. Ele estava atento ali ao som das palavras. Glória. Aleluias. Ele estava ouvindo ali o que Deus tinha para falar para ele. Oh, glória a E ele Deus. estava ansioso. Ele estava ali insistindo ali. Eu não vou desistir, o meu Deus vai me dar a resposta. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não vou quebrar a minha campanha. Eu vou aguentar firme porque Deus vai dar a minha resposta. Não importa quantos dias passem, eu vou manter firme o meu propósito. Até que o Senhor me responda. Eu vou insistir. Eu vou permanecer firme. Eu vou aguentar firme, Senhor, no meu propósito, Senhor. Pois eu sei que de Ti vai vir a resposta. Aleluia. Não tema a resposta do homem, não.
Porque a última palavra é dele. A resposta vem dele. Olha, não tema o que o homem fala para você, não. Aleluia. Você tem um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E Ele manda dizer para você, ao teu coração, Ele está batendo e dizendo para você, a resposta vem de mim. Olha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a E o Deus. versículo 10 diz assim: e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Aleluia. O Senhor te toca nessa noite. O Senhor faz você se mover. O Senhor é aquele que te dá força, olha, para você se mover para todos os lugares. O Senhor que dá força para o teu corpo. O Senhor é que te dá saúde e força. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é que te toca nessa noite, te dá força, olha. Eis que eu toco na tua vida. Louvado seja Deus. Eis que eu te trouxe aqui nesse lugar. E eu te trouxe aqui, olha, para você fazer o que eu determino para você. E o que o Senhor determinar para ti, profeta, você tem que fazer. Como profeta do Senhor, nós somos colocados diante das nações. E muitas vezes temos que trazer uma palavra que não agrada. Não agrada porque o mundo aí fora, ele só quer ouvir o que agrada a carne, as vontades da carne. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Aleluias. Glórias. O homem muitas vezes se tende às vontades da carne, mas mal sabe ele que está diante do precipício. E ele, com os olhos vendados, muitas vezes cego espiritualmente, simplesmente ele se tende a se jogar do penhasco. Tem vontade muitas vezes de ceifar a própria vida e não encontra motivos para viver. Mas a verdadeira vida só há em Jesus Cristo. A verdadeira vida só há no Senhor. Aquele que salva, liberta e prepara o homem para morar no céu. Aquele que pode tirar o homem das drogas, pode curar qualquer doença. Aleluias. Glória a Deus. E para ele não é impossível. Então, porque eu e você vamos temer a qualquer um desses homens aí fora? Temos que temer ao nosso Deus. Aleluias. Que além de poder jogar o homem na cova, ainda pode jogar o homem no fogo do inferno. O nosso Deus é maravilhoso, sim. Mas a palavra também diz que temos que aceitá-lo como Salvador, para não encontrarmos Ele como juiz Glórias. no dia do juízo final. Temos que converter os nossos caminhos, mudar as nossas veredas, aleluias, mudar o nosso caminho, o trilhar da nossa vida, para que possamos estar com Ele naquele grande dia, aleluias. E o versículo 11. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Depois de todo aquele processo, 24 dias aguardando uma resposta. Só ele, Deus, no silêncio. Ele dobrava o seu joelho no canto do seu quarto ali. E ele colocava diante de Deus a sua súplica, o seu pedido, a sua angústia ali, ele derramava diante do Senhor. Senhor, de ti eu preciso de uma resposta. E ele esperou firme ali até o 24º dia. Aquele homem ali, enviado do Senhor, chamou Daniel pelo nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Ele conhecia, porque Deus tinha enviado direto a ele. Assim como Deus também te conhece e te chama pelo nome. Aleluia. O Senhor te escolheu desde a tua madre, desde o ventre da tua mãe. Louvado seja Deus. Quando éramos apenas uma célula,
Ali o Senhor já tinha te separado, me separado. Ali o Senhor já tinha te visto, olha que você estaria aqui nessa noite. E essa noite aqui não é uma como a todas as outras. Essa noite é uma noite diferente que Deus quer falar contigo. Ele sabia que você estaria aqui, mas nós temos o livre-arbítrio. E o que você vai fazer nessa noite só depende de você. Ali para Daniel, ele falou no versículo 11, olha Daniel, está atento às palavras que eu vou te dizer. Amados irmãos, precisamos estar atentos à voz do Senhor. E saber discernir quando é Deus e quando não é. Ter um entendimento espiritual, ter um discernimento espiritual. Porque muitas vezes, amados, achamos que é Deus e não é. Achamos que não é e é Deus. Que o Senhor nessa noite possa dar entendimento a todos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continuou ali falando com Daniel no versículo 11: levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando com ele esta palavra, eu estava tremendo. Aqui aquele servo falando com ele era um anjo enviado do Senhor. Um mensageiro da parte de Deus que trazia a resposta, que Daniel estava tão angustiado, que Daniel estava naquele propósito, olha, com Deus, e ele aguardava tanto. Ele já estava meio que sem forças ali, se esforçando para se manter de pé. E aquele homem falando com ele, olha, você está atento ao que eu vou te dizer? E Daniel estava bem atento ali, se esforçando, porque as forças na sua carne já não havia mais. Aleluia. E o versículo 12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel colocou um propósito diante do Senhor ali. Daniel colocou uma súplica, um pedido ali, e buscou, e estava orando. E desde o primeiro dia ali, o Senhor mandou o seu emissário, mandou o seu anjo ali até Daniel. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E esse emissário veio por causa das palavras dele. Tudo aquilo que você apresenta na presença do Senhor, em oração, o Senhor está ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. E no momento certo Ele vai te dar resposta. Aleluia. Não desista fácil, não. Não deixe a tristeza bater no teu coração. Aleluia, Deus. Permaneça firme no propósito do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que você possa, olha, ficar firme nesse propósito do Senhor. Permaneça firme na oração. Permaneça firme, olha, no propósito que Deus colocou no teu coração. Deus, Ele quer falar contigo. Permaneça firme nas madrugadas. Se você parou, volte a orar, que Deus quer falar contigo. Se você não ora mais quando dorme, faça a sua oração, Deus quer falar contigo. E se Ele não falar contigo na oração, vai falar contigo em sonho. Deus quer falar contigo. Você quer ouvir a voz do Senhor? Ore a Deus. Fale com Ele. Peça a Ele. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero voltar a ouvir, Senhor, a sentir a Tua presença. Eu quero andar, Senhor, pelos lugares, Senhor, e as pessoas sentirem algo diferente. Olhar para mim, Senhor, e não saber o que acontece, mas ver algo diferente em mim, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero de volta, Senhor, andar pelos lugares e a Tua presença me acompanhar, Senhor. Porque de mim mesmo, Senhor, nada tenho. Sem Ti, Senhor, nada posso fazer, Senhor. Então eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Para mostrar para as vidas que estão aí fora, Senhor, quão grande Tu és, Senhor.
E quão maravilhoso tu foi na minha vida e pode ser na deles. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Veja na oração de Daniel, ainda no versículo 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ele compreendeu e se humilhou. Compreender, amados, é entender. E você precisa entender, e aquilo que você não entender, você precisa clamar ao Espírito Santo que te dê essa compreensão, esse entendimento. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a humilhar-te perante o teu Deus, ele se humilhou diante do Senhor. Precisamos descer à casa do oleiro e nos humilhar como os verdadeiros servos, como verdadeiros filhos diante de um Pai, Senhor. Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. E precisamos, Senhor, de ti, Senhor. Como filhos e filhas, Senhor, diante da tua presença. Nos dobramos, Senhor, diante da tua majestade. E somos necessitados, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor. De sentir o teu propósito em nossas vidas, Senhor. Propósito esse, Senhor, que nos trouxe para a tua casa de oração, Senhor. Propósito esse, Senhor, que nos fez, Senhor, um povo separado. Um povo separado do mundo, Senhor, que aguarda o teu retorno. Somos, Senhor, a verdadeira noiva que espera pelo noivo, Senhor. E nos aguardamos, Senhor, vigilantes, atentos, Senhor, ao teu chamar, Senhor. Ao soar da tua trombeta, Senhor, nos curvamos diante da tua presença. Ah, grande Deus das estrelas, diante de ti, Senhor, nos colocamos a nossa vida, todo o nosso ser, Senhor, diante do teu altar, meu Deus. E nos curvamos, Senhor, diante de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, que a tua graça, Senhor, venha nos invadir, meu Deus, e nos transbordar, meu Deus, o nosso ser, Senhor. Pedimos força a ti, Senhor, para estar mais na tua presença, para ter mais intimidade contigo, Senhor. Ah, Senhor amado, a vontade que tínhamos, Senhor, de subir os montes, Senhor, de falar do teu amor, Senhor, aquele ardor no coração, Senhor, a chama viva, Senhor, que estava dentro de nós, Senhor, que ela venha reacender, meu Deus, aleluia, e quem estiver perto de nós, Senhor, venha sentir, meu Deus, algo diferente, sentir algo diferente, Senhor, que só de ti, meu Deus, vem a diferença, só de ti, meu Deus, vem a verdadeira luz, a verdadeira paz, a verdadeira vida, Senhor, pois sem ti, meu Deus, não há propósito, Senhor. Tu é aquele, Senhor, que dá nova vida ao homem, Senhor. Tu é aquele, Senhor, que dá força ao homem, Senhor, a suportar o dia mau. Tu és aquele, Senhor, que dá força, Senhor, ao homem continuar firme, Senhor, na batalha, meu Deus. Tu é aquele, Senhor, que dá força ao homem, Senhor, a vencer o pecado e o mundo. Tu é aquele, Senhor, que dá força ao homem, Senhor, a permanecer firme nos teus caminhos e nos teus átrios. Que nós possamos, ó Espírito Santo, sempre te dar um bom dia. Aleluia. E estarmos contigo, Senhor, lado a lado, Senhor. Aleluia. Ah, grande Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecer com fé, meu Deus, na tua casa, ouvir a tua palavra, a permanecer firme, Senhor, junto com os meus irmãos, Senhor, sempre em comunhão, Senhor, sempre unidos numa só fé, num só amor, Senhor, aleluias, sempre louvando e exaltando, contando as tuas maravilhas, Senhor, em nosso meio, Senhor, pois só tu és fiel, Senhor, tu és maravilhoso, meu Deus, e tu nos tem enviado, Senhor, aos lugares, Senhor, onde tu desejas, meu Deus, pois tua, meu Deus, é a vontade suprema, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, a permanecer firme no centro, meu Deus, da tua vontade, Senhor, para que possamos, Senhor, não errar mais, Senhor. Aleluia. Pois a tua vontade, meu Deus, tem que ser, meu Deus, acima da nossa, Senhor. Que a tua vontade, Senhor, venha sempre prevalecer em nossas vidas. Que a tua vontade, Senhor, venha reinar sobre os nossos lares, sobre o nosso ministério, Senhor. Para onde tu quiser que nos enviar, Senhor, assim iremos, Senhor, verdadeiros profetas, verdadeiros servos, verdadeiros filhos teus, Senhor, a ouvir a tua palavra, a ouvir o teu clamor, ao teu chamado, meu Deus, como diz a tua palavra, a mim enviarei, Senhor, envia a nós, meu Deus, ao teu chamado, Senhor, estamos a ouvir, aleluias, grande Deus de poder e glória,
Assim como Daniel, Senhor, estamos aqui, Senhor, sedentos, meu Deus, a ouvir a tua voz, Senhor. Sedentos a ouvir, meu Deus, a tua resposta que só vem de ti, Senhor. Ah, grande Deus das estrelas, que o teu povo, Senhor, venha estar de ouvidos abertos, Senhor. Que os olhos espirituais, meu Deus, do teu povo venham estar abertos, Senhor. Que possamos, Senhor, sempre estar vigilantes e atentos, Senhor. Queremos aprender mais de ti, Deus, a tua palavra, Jesus, que é a nossa segurança, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa força, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Pela tua beleza, Senhor. Gera nossa alma, Pai querido. Ainda na palavra, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amados irmãos, a luta espiritual é algo verdadeiro. Não é fácil conquistar os objetivos. Não é fácil conquistar as bênçãos da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu e você temos que insistir. Porque assim como existe Deus, existe também o trabalho contrário. A nossa própria carne é contra nós. O mundo é contra nós. E para nós vencermos, precisamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Precisamos nos humilhar e ter o entendimento da maneira certa de nos apresentarmos diante do Senhor. Para que possamos vencer as barreiras e conquistar aquilo que colocamos no nosso coração como propósito diante de Deus. Daniel permaneceu firme ali 24 dias, mas ele estava ali na presença do Senhor constante. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de meditação na palavra, ele tinha uma vida de jejum ali. E mesmo fraco, ele persistiu e não desistiu. Oh, aleluia. Para vencer a batalha espiritual, precisamos dessas 3 armas: o jejum, a oração e a palavra. Jejum, oração e palavra. São 3 coisas simples, mas muito importantes na vida do crente. Não possamos nos apartar dessas coisas. Há muitas leituras que podem até ser mais atrativas do que a própria Bíblia, mas aqui não há nada igual. A verdadeira profecia está revelada aqui. A voz de Deus está aqui a falar contigo a todo momento, dentro dessas palavras. Aleluias. Aqui não há mentiras, somente verdades. Agora, as outras leituras, não podemos garantir essa verdade. A sabedoria de Deus está aqui. O que os homens passaram está aqui registrado. Os homens de Deus aqui, que lutaram, que são homens, foram homens aqui sobre essa terra. Aleluias. E deram verdadeiros exemplos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar aqui a palavra. Até aqui o Senhor permitiu aqui que eu lesse. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Aí mesmo sentado, eu queria fazer mais uma oração contigo. Aleluia, Jesus. Nesse momento eu queria que você falasse com Deus o que você precisa da parte dele. Se é entendimento, se você precisa se humilhar mais, se é a presença de Deus que falta mais ainda na tua vida, se é a presença de Deus que você precisa para alguém, se é uma cura, se é uma libertação, essa é a hora de você colocar diante do trono de Deus. Ele está aqui presente. Olha, os seus emissários já estão a postos, mas Deus quer ouvir a tua voz a clamar. Ele quer ouvir a tua voz a pedir para Ele e dizer para Ele o que você precisa. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Aleluias. E Ele sabe da nossa necessidade, pois Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua voz a dizer para Ele qual é a tua necessidade hoje. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade Santa. Ah, Jesus querido, o teu povo, Senhor, entra com ousadia nos teus atos. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus. O teu povo que se encontra aqui nesse lugar, Senhor,
reunidos, meu Deus, Aleluia. clamando a Ti, Senhor, pois nós sabemos, meu Deus, que Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus que responde com fogo e com glória. Tu és o Deus que responde dos altos céus. Aleluia. Grande Deus das estrelas, vem nos tocar, Senhor, com a brasa viva do altar agora, Senhor. Toca, Senhor, em nossos lábios, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, aleluias, bendizer o Teu santo nome, Senhor. Aleluias. Grande Deus de poder e glória. A Tua igreja, Senhor, que se põe diante de Ti, Senhor. A Tua igreja, Senhor, que tem propósito nessa noite. Ela tem um pedido a Te apresentar, meu Deus. Aleluias. Vai de encontro, meu Deus, a necessidade de cada um nessa noite, Senhor. Aleluias. Atende, Senhor, ao propósito, meu Deus. Vem abrir, meu Deus, os nossos olhos espirituais, Senhor. Vem abrir, meu Deus, os nossos ouvidos, meu Deus, para que venhamos, Senhor, estar mais atentos, Senhor, ao Teu falar, Senhor Deus, ao Teu agir, meu Deus, em nosso meio, para que possamos, meu Deus, contemplar a Tua glória acontecendo, meu Deus, no nosso lar, Senhor, nosso trabalho, Senhor, por onde andarmos, meu Deus, por onde colocarmos, Senhor, a planta dos nossos pés, onde colocarmos as nossas mãos, meu Deus, que venha ser canal de bênção, Senhor. Que venha, meu Deus, o Teu sobrenatural acontecer, Senhor. Porque Tu, meu Deus, é o Deus vivo e o Deus grande, Senhor. E nós, meu Deus, somos os meros instrumentos nas Tuas mãos, ó Senhor. Que nós venhamos a diminuir, Senhor, e Tu a crescer, Senhor. Pois Tu, Senhor, é aquele digno de toda a honra e toda a glória. Tu és aquele, Senhor, que deve ser adorado, meu Deus. E cabe ao homem, Senhor, Te render graça, Senhor. Pois Tu é digno, Senhor. Tu tem o poder e a glória nas Tuas mãos, ó Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, derramando Tuas bênçãos sobre o Teu povo, Senhor. Manifesta os Teus dons maravilhosos, Senhor. Manifesta os Teus ministérios, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Manifesta, Senhor, e derrama, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres guerreiros para a Tua obra, Senhor. Traz mais ceifeiros, Senhor, pois a Tua seara é grande e poucos são os ceifeiros, Senhor. Traz para a Tua obra, Senhor. Anima o Teu povo, meu Deus. Anima o Teu povo, Senhor. Anima, Senhor, o que está triste. Aviva, Senhor, aquele que está fraco, Senhor. Alegra, meu Deus, a Tua igreja, Senhor. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Aleluias, aleluias, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Aqui eu agradeço a oportunidade, deixo a igreja na paz do Senhor. Deus possa sempre estar abençoando os irmãos, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a irmão. Deus abençoe a gente. Glória a Deus. Maravilha, né? Aleluia. Glória a Deus.